Olá pessoal, vamos para mais um podcast Uniara. Lembrando que os vídeos do podcast são disponíveis nas plataformas do YouTube, Instagram e Facebook. Hoje, o podcast Uniara recebe Guilherme Age, jogador profissional de vôlei, araraquarense. Guilherme, um prazerzaço recebê-lo. Seja bem-vindo à nossa casa. Prazer recebê-lo aqui. Prazer totalmente meu, uma baita alegria, uma baita honra ser convidado aqui para contar um pouquinho da minha história. Sendo araraquarense, né? Então, acho que bacana. Parabéns pelo programa, tá? Achei bem bacana, acho bem interessante isso, assim, tentar trazer gente do passado, gente do presente, talvez pessoas do futuro. Então, bem legal essa mescla que vocês fazem aqui. Guilherme, como é que começou a sua vida no vôlei? Foi lá atrás, já de novinho já jogava? Como é que foi essa preparação sua para ser jogador de vôlei? E você falar assim, não, eu vou ser jogador profissional de vôlei. Como é que foi isso? Cara, acho que o primeiro esporte, né, ele fez parte da minha vida desde que eu me lembre, né? Minha mãe jogava, meu pai jogou, meus tios todos fizeram parte de equipes aqui de Araraquara. Eu lembro de crescer moleque vendo meus tios, meus pais jogando vôlei de areia no Náutico. Então, assim, eu desde que eu sou muito novo, eu já tô nesse meio do esporte, né? E claro, acho que o vôlei ele veio da minha família, né? Meu pai foi jogador de basquete, né? Sim. A parte do vôlei acho que veio da minha mãe e dos meus tios, irmãos dela. E aí minhas irmãs começaram a jogar, a Bela, a mais velha, começou a jogar. Tinha festivais, né? E sempre nas categorias de base aqui de Araraquara, da Fundesporte. E meio que eu falei assim, quero brincar também. E eu acho que eu comecei com 10 anos. 10 anos? 10 anos, Era o Zé Amazon. Foi meu técnico, meu primeiro técnico. Que time é esse? Era o pré-mirim da Fundesporte. Pré-mirim da Fundesporte? Da Fundesporte. Tinha o Lupo Náutico Araraquara, que era o time que disputava uma liga, né? Então, você tinha uma vitrine bacana, né? Então, desde menino, desde muito novo, tinha um espelho. Eu ia assistir os jogos. E eu com 10 anos comecei. E aí aquela coisa, cara, mas fiz esportes, acho que todos os tipos de esportes eu acho que eu pratiquei. Eu nadei, eu joguei hand. A minha escola também tinha muita fama e era muito forte na questão de educação física, né? Meu professor era o André Talora, o Renatinho, na época do futsal. Então a gente na escola também praticava muita coisa. Eu falo que eu joguei tudo, joguei basquete, joguei hand, joguei vôlei, nadei, joguei tênis, fiz de tudo, eu acho. E como é que você falou assim, não, agora eu vou pro vôlei e eu vou jogar no time tal? Como é que foi isso? O vôlei ele sempre manteve, desde os 10 anos, né, que eu comecei. Sim. E eu comecei a jogar, claro, subindo as categorias. E com 15, 16 eu lembro assim que eu fazia parte era o Infanto Juvenil. Não, infantil, desculpa, era uma categoria abaixo, ainda era infantil. O Romeu Beltramelli era o técnico do time principal, do time adulto. E ele me viu jogando, né? Já era altão, né? Sim, meio que me destacava tinha um perfil, pouco. Né? E ele me fez o convite para participar, ingressar no time adulto, né? Que jogava a Superliga aqui já. E eu falei assim, vamos, né? Mas bem novo, claro, tinha todo o suporte da minha mãe, do meu pai, aquela preocupação de, botar uma bolada, botar uma porrada, né? Não, eu lembro até do Romeu dar uma segurada nos treinos por medo de machucar, porque eu era muito novo. E aí eu fui meio que entrando nesse mundo, né? E nesse mesmo ano, o técnico da seleção infanto-juvenil da seleção brasileira, ligou pro Romeu e falou assim, vi que tem um moleque aí que tá inscrito na Superliga, 2 metros. E aí, o que você fala? Ele falou assim, cara, pode chamar, o moleque tem um potencial e tal. Foi quando eu fui convocado para a seleção brasileira infanto-juvenil. Então você tinha 15, 16 anos, você começou lá no profissional, entre aspas, no profissional. Isso. E aí surgiu a seleção nesse meio. Mas você já estava jogando com os caras? Você já disputava competição? Treinava, tudo, minhas categorias de base, joguei sempre. E aí foi quando eu fui convidado para ir para a seleção. Foi até engraçado, porque eu lembro que eu nem sabia que existia seleção de base, né? A gente só tinha aquela referência da seleção principal. E foi até, a hora que eu lembro do Romeu, a gente estava numa viagem, ele me falou, todos os jogadores batendo palma, me cumprimentando, né?
E eu falei, pô, o que é isso, né? Qual vai ser essa próxima aventura minha? Sim. E eu acho que daí foi quando eu ingressei mesmo no vôlei e virei jogador, né? A hora e aí que caiu chega, a ficha, você falou, não, agora... a hora que você chega no nível de seleção. Lembro, cheguei lá, eram 40 moleques, assim. Quem treinava? Percy Onken era o meu técnico na seleção. Mas, cara, o esquema da seleção é fantástico. Você imagina que você ia para Saquarema, que é o centro de treinamento da seleção, e, pô, você tá tomando café da manhã, era o Giba tomando café da manhã do meu lado, o Bernardinho passando. Era. Então, eles faziam esse eram esquema, os ídolos ali, tudo né? junto. Pô, era do caramba, né? Você olhava, você viu os caras só na TV, você queria ser como eles, e de repente você tá tomando café da manhã junto. Né? Sim. E aí fiquei na seleção, fiquei 3 anos, né? Fui o último ano do infanto juvenil, depois os 2 anos de juvenil, né? Aí eu cheguei a ser convocado também para uma seleção B, não participei. Mas aí já estava no mundo da Superliga, jogando no adulto. Foi quando eu fui para Santa Catarina. Mas aí você ainda estava no Lupo Náutico? Esse primeiro ano, sim. Sei. Aí no segundo ano eu já fui para Florianópolis, para Unisul. Aí você migrou, aí você saiu daqui e foi para lá. Que daí eu já fui contratado para jogar o juvenil e o adulto. Aí eu já comecei a fazer parte dos times profissionais mesmo, assim. De ser uma peça já, de estar participando 100% de um time profissional, né? Aí já era jogador mesmo. Aí e os contratos? Bom. Você saiu, mas você era juvenil. Juvenil. E de repente você se vê como profissional. Exato. Jogava o juvenil ainda lá na Unisul, só que já fazendo parte de um time adulto e já morando fora de casa, né? Já estava morando lá em Floripa. E como foi sua passagem pela Unisul? Foi boa, eu era juvenil ainda, né? Você era ponteiro, né? Sou ponteiro, isso. E aí eu migrei, a Unisul ela teve uma transição para Joinville, isso é engraçado, né? Porque meus 2 últimos anos em Joinville, isso foi em 2007, que foi a época que eles virou Tigre Unisul, que aí de Florianópolis foi para Joinville, eu joguei mais 1 ano lá, e pô, do caramba também, foi um ano muito bacana. Foi um ano que me colocou muito no cenário, assim, porque é uma transição, né? Que a gente fala de time adulto, de você ser um juvenil também. Tô lá, infanto, juvenil, seleção, tudo. Só que a hora que você tem que chegar numa categoria adulta, aí afunila muita coisa, né? Tem muitos jogadores juvenis que só ficam no juvenil, não conseguem fazer essa transição, né? De juvenil para adulto. E ali eu consegui muito bem me adaptar, e aí foi quando eu entrei mesmo no cenário, no mercado do vôlei profissional. Então, daí eu já recebia contrato para fazer parte dos times adultos já, para virar jogador. Você sempre foi mesmo seu agente ou você tinha? Não, esse ano foi justamente esse ano, e aí foi o GG do Team GM, ele me ligou também. Antes era minha mãe, eu brinco. O pessoal ligava para minha sua mãe, tá certo. Exatamente. Tá certo. O pessoal ligava para ela, né? Era muito novo. E aí, desse ano, em 2007, foi quando o GG, comecei a conversar com ele. Um cara fantástico, foi meu único empresário até hoje. Ele foi meu empresário. Sim. Então, foi bem bacana. E aí você fica na Unisul quanto tempo? Eu fiquei esses 2 anos. Aí eu volto para cá, para um projeto que começou, que era a Let's, que foi para Araraquara. O Romeu voltou e ele me chamou. E, óbvio, aí são opções, né, que a gente tem que fazer, porque eu era muito novo, estava ali na Unisul, mas, claro, como um reserva. E aqui com a opção de jogar. E também foi um ano maravilhoso, joguei o tempo inteiro. Tava com um cara que foi, acho que o Romeu Beltramelli foi meu padrinho, né, no vôlei, ele que me alavancou, né, ele que foi o cara que me colocou nesse mundo. Foi um ano muito bom, joguei muito bem. E no ano seguinte a CIMED, que era a campeã, acho que era tricampeã da Superliga, me chamou para jogar também. Aí eu fui para a CIMED também, que foi um ano E nesse fantástico. tempo você ficava na seleção de base? Ainda não, já tinha saído. Esse ano da Tigre Unisul, 2007, foi o último ano da seleção de base. Que aí foi 2 anos de juvenil, aí acabou. A gente foi campeão mundial juvenil esse ano. E aí depois... Aí você veio para a CIMED, você ficou quanto tempo? Floripa. Fiquei 1 ano lá. Foi 1 ano na CIMED. Aí tive proposta do São Bernardo, que foi muito bacana, porque era o Rubinho, o assistente técnico, o Bernardinho era o técnico.
me chamou, fui convocado para uma seleção B também, que ele era o técnico da seleção B. Mas tinha muito isso, né? Dessa vitrine de ser o Rubinho, de, pô, ele é assistente do Bernardo. Sim, Bernardinho facilita o processo. Claro, né? Claro, assim. Então, o time era muito isso. Eram os jovens, assim, que tinham um potencial de seleção. Ele sempre chamava. Outro ano fantástico, muito gostoso, assim. Uma galera nova aí. Uns viraram campeão olímpico até. Um dos centrais lá, o Maurício, que estava com a gente, ele foi um dos campeões olímpicos. O Isaac também, que está na seleção hoje. Tinha bastante uma galera muito boa. Assim, uma molecada, tudo moleque ainda. Sim. E aí você fica ali? Fico ali, depois eu tenho uma passagem em Minas, que foi Minas e Juiz de Fora. Vou para Araçatuba, que era o time da Reunidas aqui, que era um time muito legal também. Foi um time, um ano que, joguei com o Ricardinho, o levantador, que era para mim também outro cara fenômeno. Convivi um ano com ele, foi uma experiência bem bacana. Gênio, né? Para mim, talvez o melhor levantador que eu vi. E então, tive o prazer de jogar. Porque você é ponteiro, você depende muito do levantador. Totalmente. Você depende, né? E quem foi o melhor que você jogou assim? Eu acho que os melhores. Eu acho que o Ricardo, para mim, ele foi o Ricardinho, assim, foi quando eu vi o que é um gênio em quadra, né? Apesar de ter dava um improviso. Um caráter muito forte. Pô, ele era um cara difícil, assim, do dia a dia, né? Até por isso que acho que rolou aquele negócio dele na seleção, de ser afastado, assim. Sim. Mas ser um cara gênio, ser um cara que eu conversava com ele depois do jogo, ele me falava umas coisas que ele pensava, que eu falava assim, cara, não é possível que esse cara tava... Ele analisava o vôlei de uma outra maneira, né, assim. E pra ele parecia, ele conversava com você como se fosse uma coisa normal. Tipo assim, não, Gui, eu lembro no ponto tal, eu lembrava até o ponto, placar, quanto tava, isso, 2 horas depois do jogo. Sim. E eu lembro que, isso pra mim foi muito marcante. É uma bola que saco em um saque mais curto, eu passo, eu tava no fundo da quadra. E ele levanta, ele chama uma bola com um central mais longe dele e ele faz uma sobrebola, né? Ele joga por cima pro ponteiro. O ponteiro atacou sozinho a bola. E ele olha para mim e fala assim, a pipe, que é o fundo meio que a gente chama, né? Acelera um pouco aí, tá? Então, aí eu parei para pensar, cara, ele tava olhando a bola, tudo que ele ia fazer no bloqueio e tava me vendo aqui também, tipo assim, cara, você tem que estar aqui também, porque qualquer coisa eu vou soltar pra você, velho. Não é possível que esse louco tá... 2 horas depois do jogo, o cara tá lembrando, tava 15-15, ele falava umas coisas assim que era, aquela bola no 17-16, eu devia talvez ter feito isso, eu falo assim, cara, que esse cara é gênio, né, pra mim era... Mas todo gênio, a gente brinca que é um gênio indomável, né? Que é fora da casinha, né? Ele a personalidade... E é por isso que é do jeito que é. É um gênio, mas era difícil lidar com ele o dia a dia. E no vôlei você falou, né? De depender muito do levantador. Eu acho que o vôlei, talvez ele seja o esporte mais coletivo dentre todos os esportes coletivos, né? Eu não posso pegar a bola e decidir. Eu posso dar só um toque na bola. Sim. Então, eu acho que o conjunto, a equipe, o time sempre ganhou. Os times que eu joguei que foram campeões, assim, sempre foram os times que tinham o elenco muito, muito unido, muito forte, muito fechado, assim. Independentemente da tática de jogo? A tática é importante. Forma de jogar? É porque eu acho que tática, técnica, níveis de jogadores, a hora que você chega num nível alto da própria competição, tá jogando semifinal, final, são muito parecidos os times, assim. Tática é muito parecida. Eu acho que realmente o que faz a diferença é a equipe, é a união do time, o coletivo. O time que vai aguentar mais a porrada. Para você aguentar mais a porrada estamos sob pressão agora, se está todo mundo fechadinho, é muito mais difícil o time cair. Então, eu acho que para níveis altos assim, essa é a diferença. Para isso você depende muito de quem está no comando. Claro, mas sem sombra de dúvida. E o comando? Nos times que você pegou, assim, você falou, não, esse time aqui está encaixado. Quem era um cara diferente, um treinador diferente que você pegou? Mesmo quando você jogou na Espanha, nos outros países, na Itália, na França. Cara, eu joguei de técnico de referência. Eu lembro do Romeu, o Romeu Beltramé, assim, nesse primeiro ano que eu comecei a jogar, que foi muito legal, que eu tive uma referência muito de equipe, né? Era um time era só molecada. Imagina, eu era uma criança ainda, né? Sim. Mas o time adulto era bem novo. E fazia muito tempo que a Araraquara não ia para uns playoffs na Superliga.
E o Romeu, ele conseguia ter essa liderança, lidar com o time assim muito bem. E foi um ano que a galera se classificou de novo para os playoffs, foi fantástico. Então eu vejo assim, minha primeira referência de técnico foi muito isso, assim, de talvez saber administrar muito mais o grupo, lidar com o grupo do que outra coisa, assim. Assim, a gente vê muito estrelismo, assim, no futebol e tal. Como é que é isso no vôlei? Porque o vôlei parece que, assim, as notícias não saem muito, né? Ah, mas é o jogador baladeiro, é o cara que vai pra noite, o cara chega tarde pro treino, um marrento que chega lá e não quer treinar. Como é que é isso? Eu acho que o vôlei até se protege bem, né, em relação à mídia. Eles estão sempre, eles sempre se cercam muito bem. Eu acho que o futebol, ele gera mais visibilidade natural, é o esporte mais visto no planeta. Mas no vôlei, cara, sempre tem. Mas eu acho que não dá tanto espaço por ser um esporte extremamente coletivo. Então, geralmente, o cara que sai, o cara que não é bom de grupo, o cara, ele não consegue... se manter ali. Ele não consegue durar muito tempo jogando, assim. Então, por isso eu acho que não aparece tanto, nem tem tanto, eu acho muito por causa disso. Os caras que são... Você vê que roda 1, 2, 3 anos, aí já ninguém já não quer mais, porque dá muito problema. E um jogador que dá muito problema, ele pode... Destrói o grupo. Destrói. No vôlei pode atrapalhar bastante. Porque no vôlei é muito coletivo, assim, né? Todo mundo faz um pouco de tudo. Você taca, você defende. Tudo. Você passa. Não é isso? É um vôlei total? Exatamente isso. Eu acho que o único que tem uma função muito específica é o levantador e o líbero, né, que não pode atacar, mas o resto, todo mundo tem que saber fazer tudo ali. E a estratégia de jogo também, né, cara, é bem interessante isso, assim. Bloqueio, defesa, saque, onde você tem que sacar. Então, o time ele tem que estar funcionando como um relógio. Se, por exemplo, um cara é muito... eu quero fazer do meu jeito. Não tem isso. Não tem, porque o teu bloqueio, por exemplo, você saquei. Eu tenho que bloquear o time adversário. Meu bloqueio está marcando uma coisa, mas a defesa está cobrindo o espaço livre que o bloqueio não consegue fechar. Se o cara decide mudar, pronto, ele dá o ponto pro cara. Então não tem muito espaço para tomadas de decisões muito individuais. É sempre muito coletivo assim no vôlei. Tudo. Você falou muito do vôlei brasileiro, né? Mas você tem uma vasta experiência na Europa. E eu sei que você foi um dos maiores pontuadores na Espanha durante 3 anos. Sim. Como é que foi a sua passagem na Espanha? Onde que você jogou? Pô, eu falo que eu joguei, acho que eu comecei e tive mais visibilidade fora do que dentro do Brasil, né? Porque eu saí cedo, né? Eu saí com 23 anos. Então, pô, para ser um jogador ainda, você é muito novo com 23 anos. Sim. Mas foi bem bacana, porque lá fora funciona assim. Eles não estão nem aí se você é novo, se é velho. Tem que jogar. Você tem que jogar e você tem que fazer pontos, você tem que fazer teu time render. Porque senão, ele contrata outro. Te manda embora e contrata outro. É bem assim. Sim, então, você chega com uma pressão muito grande lá. Aqui no Brasil é muito difícil ter caso de jogador que é mandado embora. Lá não. Lá, se o cara não gostou muito de você, ele te manda embora. Então, eu fui para a Espanha o primeiro ano. E tinha essa pressão, você é o estrangeiro, você que vai receber as bolas importantes, você que recebe o maior número de bolas. E eu me adaptei, cara, me adaptei bem a isso. Cheguei em Almeria, né? Foram na Espanha, sul da Espanha. Nesse ano eu tive um técnico também, um italiano, finado, Piero Molducci. Loucaço, assim, né? Italianaço de tudo, assim, de xingava. Xingava a moçada? Nossa, mas de tudo, assim, chegava a ser até ofensivo ao extremo, assim. Sim. Quase saí na mão com ele umas 3 vezes ainda. Mas era engraçado que a gente vê, né, o tipo era outro técnico que eu ia falar de referência, assim, porque todos os times que ele jogou, que ele passou, o time rendeu. O time rendeu. Dessa maneira. Ele era um cara extremamente agressivo, tipo, agressivo assim, de cobrar. De cobrar, de mexer no frio da pessoa. Treino também, treinava muito. Só que dava resultado, né? Então... Tava tudo certo. No final a gente se amava, né? O italiano é muito assim também. É engraçado que ele vai, briga, mas depois daqui a pouco ele tá te abraça, ele te chama pra almoçar e tal, tá tudo certo. Eu falo, eu aprendi muito isso, né? Assim, cara, o que acontece no treino, no jogo,
Você não tem como controlar muito porque você está com adrenalina. Então, às vezes, você faz coisas que a adrenalina está muito alta. Então, e você quer ganhar. Você quer o bem coletivo, né? Exato. A cobrança, às vezes, ela é muito mais rígida. Cara, mas acabou. O juiz apitou. Acabou tudo, malandro. Vamos ficar em casa jantar. Vamos sair para comer tudo. Amigo e pronto. Mas na hora ali que tá rolando, aí eu falo que tem que ter sangue no olho mesmo. Não pode baixar a guarda, não. E como é que foi ser o melhor pontuador do campeonato? Cara, bacana, né? Bacana você ter um reconhecimento, né, individual, assim. Eu acho que é muito fruto de todo o esforço que você faz. Mas na Espanha, o que eu mais gostei foi... Esse primeiro ano que eu fui, tinha um time que era muito mais favorito que nós. E a gente foi campeão da Copa do Rei esse ano, que já foi uma surpresa. E a gente quase foi campeão da Liga. A gente foi pro 5º jogo lá, tal, perdeu, mas tudo bem. E no outro ano, que depois eu tive uma passagem na França. Sim. Aí depois eles me chamaram de novo para Almeria, que era o técnico, era o Pedro Molducci também. E daí a gente conquistou o triplete, que eles falam, né? Que daí a gente ganhou todos os campeonatos. E acho que foi a primeira vez na história do clube Almeria que tinha acontecido isso. Então, foi... Acho que primeiro de ter sido o maior pontuador, eu acho que ter conquistado, por exemplo, esse triplete, para mim, foi fenomenal, né? Você fica na história do time. Isso foi bem bacana. E como é que foi sua passagem na França? Você foi jogar onde lá? Eu fui jogar em Nantes. Cidade lá é uma cidade pujante, hein? Nantes é uma cidade... A França, o campeonato, né, falando do vôlei, um campeonato muito louco, assim, é muito equilibrado o campeonato. Então, assim, às vezes você vai jogar com o primeiro colocado, você ganha de 3-0. E vai jogar com o último, aí você vai jogar com o último e você perde. Então, assim, a diferença de ponto era mínima. Outra vez que eu aprendi que o coletivo, para mim, ele é mais importante, eu jogava num time que tinha, acho que, 5 nacionalidades diferentes. O técnico só falava francês, o time inteiro só falava inglês, então assim, comunicação era o inglês. Era horrível, não, mas a comunicação do técnico para nós era horrível. E não deu muito certo, não. Eu lembro que a gente ficou ali em 9º, não conseguimos classificar para os playoffs. Apesar de eu ter, acho que foi um ano bom até para mim, assim, de ter jogado bem, mas não foi pro coletivo, não foi muito, muito bom, não, cara. E eu via muito disso. Não tinha comunicação do líder. Como é que ia ter coletivo? Né? Se não tem comunicação, como é que você vai fazer o coletivo funcionar? E o vôlei é muito rápido, né? Então, às vezes você tem que combinar ações assim muito rápido. Do cara ir pro saque, você tem que... E no jogo ali, na hora... Até você falar com o cara. Tinha o cara que não sabia tanto inglês. Você tinha que tentar... Como você explica, né? Então, foi um ano meio... Acho que desafiador por esse termo, assim. Tentar... Como que eu vou me lidar com os companheiros de nacionalidade diferentes, pensamentos diferentes, né? Porque muda, cara. O cara é francês, aí tem tinha austríaco, tinha espanhol, tinha eu de brasileiro, tinha tcheco. E o que faz o time, me parece que é o conjunto. É o tempo que você tá ali e tal. Exatamente. E era um time extremamente reformulado. Acho que do outro ano só tinham 2 jogadores. Então ele perde muita característica do time. Traz tudo jogador novo. O técnico, que era o técnico, não conseguia se comunicar com a gente. Sim. Então foi bem desafiador, assim, cara. E aí eu volto para a Espanha... Para ganhar os campeonatos lá. E o espanhol já falava bem também, me comunicava bem, acho que conseguia... Ficou mais em casa, conseguiu ficar mais em casa, né? E aí depois da Espanha você volta? Eu tava em Almeria, aí eu fui para Palma de Maiorca. Eu consigo o triplete nesses 3 campeonatos. Aí Palma cria um time, era um time extinto, que era um apaixonado pelo vôlei, o Damian, um milionário lá da ilha de Palma. Ele falou, cidade linda, cara, maravilhosa. Para mim, a melhor cidade que eu morei até hoje. Palma de Maiorca. De todas as cidades que eu morei, Palma de Maiorca... Tem uma praia linda, um lugar maravilhoso. Espetacular. A ilha é espetacular. Né? E quem é o técnico é o Marcos Dreyer, que, meu amigaço até hoje, assim, esse virou meu irmão, assim. Sim. Foi bem bacana, porque foi a primeira vez que o meu técnico ia ser um amigo. Então, cara, não é uma relação difícil, né? Assim, querendo ou não. Porque... Como é que eu vou cobrar meu amigo o resultado? Não, eu deixei bem claro. Eu falei assim, Marcão, antes de você ser meu técnico, você é meu amigo. Ponto. Você me conhece, você sabe como eu sou, o meu caráter, você vai poder me cobrar. Eu nunca vou te tirar a tua autoridade na frente dos outros jogadores.
E era engraçado porque ele morava numa casa em cima e eu morava na casa embaixo. Pô, aí depois a gente chega aqui, vai sentar, tomar uma cerveja e conversar se eu não gostei de alguma coisa. Sim, com certeza. E era bem isso, cara. Eu lembro que assim, acabava jogo e tal. Toda vez que acabava jogo, depois do outro dia, a gente fazia um churrasco, eu e ele. Nossa família, né? Minha esposa ia comigo, minha mulher, a Bebel, já ia comigo. Então a gente, e a família dele, a Cícia e a Julinha, a gente acabava depois do jogo, assim, no outro dia, churrasco, daí a gente conversava tudo que a gente achava. Mas foi bem legal, cara. Aí foi muito bom, porque de ganhar os 3 campeonatos, com ele, eu ganhei a Copa do Rei e a Liga de novo, né? Então você foi multicampeão. Foi 2 anos que eu não perdi. Você ganhou no Almeria, depois você ganhou no Palma de Mallorca. E, pô, o Marcão, pô, um cara fantástico. Esse cara também era um outro técnico que sabia lidar muito com o grupo. Aí que eu vejo, assim, essa gestão do time. Ele tinha o time, ele fazia o time inteiro jogar do jeito que ele queria, que ele pensava. Era um cara que ele era muito amigo da galera, diferente do Piero, né? Que eu falo assim, sim, é engraçado isso, né? Como... às vezes, lideranças diferentes, elas conseguem o mesmo resultado, né? De formas diferentes e tal. De formas diferentes. O Marcão, ele tinha uma cobrança, mas ele era muito mais... Ele parecia quase um jogador com a gente. Ele fazia parte do time, né? Sim. O Piero já era aquele técnico mais afastado. Ó, eu sou o técnico, vocês são jogadores. E cobrava, rapaziada. E cobrava. Fagner. Como que é? Você saiu de um time, foi pro outro, e quando se enfrentava a torcida? Foi... Não, até que era... Acho que a torcida de Almeria, ela tinha um carinho por mim, né? Porque foi 2 anos que eu passei. E foi campeão. Teve resultado. Então, eles tinham... Cara, entende, o mercado no esporte, ele é muito de oportunidade, né? Eu acho que ainda mais o vôlei, que... Talvez o futebol, cara, você consegue contratos milionários, né? Então, o cara tem uma segurança financeira, talvez ele fale assim, não, eu vou ficar aqui porque aqui é meu lugar, mas o cara já tem uma cara boa. O vôlei, cara, oportunidade de você ir para um lugar porque você vê uma projeção para você crescer mais, oportunidade financeira, então tudo... Eu acho que a galera entende mais, assim, esse lado, né, dessas mudanças. Sim. Mas pegava um pouco no pé, mas também, a hora que acabou o jogo, todo mundo veio, tirava foto, tinha uma boa relação com a torcida lá também. Mas é gostoso, né? Eu continuei ganhando também, né? E aí você fica no Mallorca, depois você sai... Cara, foi muito bacana isso, assim, porque o Marcão, eles queriam renovar comigo, né? Ganhamos tudo. Só que, pô, eu lembro do Damian, que era o velhinho lá, o senhor que era o dono do time, falou, quanto você quer e tal. Só que eu não via mais na Espanha um entusiasmo para continuar jogando na Espanha. Eu vinha de um ano que eu tinha ganhado tudo, no outro ano eu ganhei tudo. E daí eu falei assim, pô, começar aqui de novo, a mesma coisa. Uhum. Então, assim, eu cheguei pro Marcão, óbvio, meu amigo falou assim, Marcão, se eu ficar aqui, você não vai ter o mesmo Guilherme dos outros anos. Eu não vejo mais com essa vontade de desafio. Eu preciso de desafio. Sim. Eles até cogitaram em jogar a competição europeia, que daí eu falei assim, beleza, se fosse jogar uma Champions League, alguma coisa eu fico. Acabou que não deu certo. Eu falei assim, Marcão, não vou. Você me conhece, eu não vou ficar aqui meio Guilherme. Né? Ou eu tô num lugar 100%... E eu fui pra Itália esse ano, assim, cara, e foi uma experiência também fantástica. Mas você já tinha tido a experiência de ter um treinador italiano lá na Espanha. Já. Como é que foi jogar na Itália? Porque lá tem um vôlei, me parece, diferente da Espanha, porque eles estão sempre em finais de Mundial, estão sempre em Olimpíada, é um outro nível. Não, a Itália, ela é um sonho, né? Para qualquer jogador. Eu lembro que eu faço assim, quando eu acertei, que eu falei com o meu empresário, pô, que do caramba. Você foi jogar onde lá? Que time? Foi em Santa Croce, era o time. E eu lembro que é muito engraçado, eu falei assim, pô, tô na Itália mesmo. Eu ia começar o primeiro jogo nosso, eu olhei pro lado, tava meu técnico de terno, gravata, que lá italiano. Falei, pô, até me arrepiou, assim, eu falei assim, caramba, tô na Itália, né? E era um time de acesso, né? Então a gente tava buscando o acesso pra Liga, era o Santa Croce. Um campeonato espetacular, assim, muito organizado. A Liga Italiana talvez seja as melhores ligas do planeta. E foi um ano, fantástico também. A gente terminou em segundo o campeonato, a fase classificatória. Era o técnico também, o Michele, outro espetacular. Nosso time era muito novo. Tinha estrangeiro eu e um outro brasileiro, o Wagner.
E meio que era um time sem muita pretensão e a gente botou o time em segundo. Né? Sim. Então deu muito certo. Vai cair na mesma história de ser um técnico que lidava muito bem com um time, fazia o time jogar. Então foi outro ano espetacular, assim, cara. Foi outro ano muito, muito bom mesmo. Legal. E aí você ficou na Itália? Fiquei na Itália, aí recebo uma proposta da Argentina, o PCN. Que daí essa eu acho que foi bem pela parte financeira. Sim. Só vou ser bem sincero, pô, ganhava em dólar e os caras quiseram, e era uma grana muito boa. E a Argentina também tem um vôlei bom. Bom. Voleibol hoje caiu um pouco a liga na Argentina, mas na época que eu fui, pô, tinha muito estrangeiro jogando, os cubanos, o Lopes, que é uma referência lá no SAD, ele tava lá, tava no time que até que a gente ganhou deles nas quartas de finais. Eu joguei o campeonato sul-americano no Minas, né? Então meio que eu voltei um pouco para a América do Sul. Sim. Apareci um pouco no Brasil de novo, que a gente foi vice-campeão sul-americano, perdemos pro Sada na final. Outro ano que eu falo, espetacular, assim, não tenho nem que... E lidar com os argentinos, ser brasileiro, jogar lá. Porque a gente sabe que no futebol tem muito problema. No vôlei também, o pessoal te vê com preconceito, o pessoal te olha meio torto. Como é que é? Como é que foi isso? É que eu falo assim, cara, eu nunca... Eu acho que eu tenho uma personalidade forte, assim. Então, assim... eu falei, cara, esses argentinos estão ferrados, né, comigo também. E eu lembro, claro, você sempre começa na amizade, mas eu achei que o momento que eles me respeitaram mesmo... É engraçado, tinha aquecimento antes de começar o treino de vôlei, às vezes fazia um rachão no futeba. E os argentinos, lazarentos, né, eles botavam os argentinos de um lado e os estrangeiros do outro. Sim. Os meus estrangeiros era eu, brasileiro, que tinha noção de futebol... um polonês e um russo. Que eu tava os caras armaram pra eles ganhar sempre, né? Essa merda aqui. E eu sempre gostei de esporte, jogava bola também. Eu falei assim, cara, vou arrebentar esses argentinos, né, cara? Ó, era uma pancadaria. E eu armei meu time assim, eu botei o polonês e o russo lá na zaga mesmo. Eu falei assim, velho... Quebra tudo. Eu falei assim, nós somos estrangeiros do time, os caras precisam de nós. Então, dos argentinos, tem um monte de argentino aí. Eu falei assim, arrebenta, passou da gente, dá bolachada mesmo. E tinha 2 moleques argentinos mais novos que jogavam, aí ficavam os mais novos e os estrangeiros quanto os mais velhos. Mas eu lembro que eu ia pra cima e era quebra-pau. Eu falei, não sei como nunca ninguém se machucou naquele futebol lá. Era porrada, eles começaram a me respeitar, porque eles iam que eu ia pra dentro também e até no futebol eu já brigava com os caras. Então... E o argentino, ele gosta um pouco disso, né? Dessa raça. Desafio, dessa briga toda, né? Então eles me respeitaram, foi um ano muito bom, cara. Assim, eu me dei bem. Pô, eu jogava vôlei, jogava futebol, que eu adoro também, e fazia churrasco depois. Pô, então eu tava... ganhando bem ainda, pô, tá tudo Mas certo. a melhor coisa do argentino é o churrasco deles, isso é verdade. Sem isso dúvida. É disparado. Sem dúvida. Foi um ano muito gostoso também, viu? O ano na Argentina foi muito bom. E pode falar. É a segunda vez que você fala de churrasco. É. Como que eles cuidam da alimentação? Tem muita restrição? Tem. Eu acho que não da parte dos times. Foram alguns times que eu joguei que tinham nutricionista. Mas eu acho que o atleta em si, né, cara? A gente tem que se cuidar, né? Não tem muito o que pensar, assim. Eu, que nem até meus últimos anos ali, eu sempre tinha um nutricionista me acompanhando. Ainda mais que você vai ficando um pouco mais velho, fica mais difícil, né? Você manter a forma. Mas tem uma cobrança muito do preparador físico. Acho que o preparador físico é o que manda em relação a isso. Então, se vê que o cara tá um pouco gordinho, alguma coisa assim, dá uma apertada, óbvio. Mas, pô, uma vez na semana também, depois de um jogo, fazer um churrasco, aí... Senão você não é máquina, né? Você é ser humano, você precisa também... Eu falo que o mundo do esporte profissional, ele é muito intenso. Então, você tá falando de intensidade. Psicologia. Pra mim é o que difere jogadores que chegam em alto nível e jogadores que meio que vão ficando pelo caminho. A parte mental é fundamental. Porque é muito estressante. Eu vou te falar que, pô, eu tenho muito cabelo branco já, eu acho que é por causa que eu virei jogador profissional. É cobrança diária. Manter o foco sempre, assim. É muito difícil, né? Porque uma temporada ela dura 10 meses, mais ou menos, né? Até a parte da pré-temporada. Você chega, que é muito mais trabalho físico.
Mas, cara, é competição diária, né? Você está competindo para ser titular num time, depois você começa a competir porque você tem que fazer o time render. Aí depois você começa a competir com o adversário que vai jogar contra você. Sim. Tem situação de tabela, você tem que analisar. Então, assim, são 10 meses que você fica... Intenso. É muito intenso, é muito intenso. Eu falo que... precisa ter churrasco. Exato. Não, mas são fugas, né, que você tem que fazer rápidas para meio que resetar e voltar, né? Então, eu sempre busquei isso. Os times que você jogou sempre teve psicólogo, assim, acompanhamento, bate-papo, conversa? Porque os times de futebol hoje, que a gente saiba, tem desde as categorias de base, tem o psicólogo, uma equipe multidisciplinar e tal. No vôlei também está nesse nível? Eu acho que foram poucos times que, para mim, que tinham acompanhamento de um psicólogo, e eu acho extremamente importante. Eu acho que isso é uma coisa que eu vejo já uma intenção de mudar. Eu acho que estão ingressando mais profissionais da área e eu acho extremamente importante. Porque é uma cobrança, cara, muito forte. O esporte de competição é cobrança, né? E a parte mental, muitas vezes o cara ele tem a técnica, mas ele não consegue desenvolver porque o cara fala assim, nossa, nós vamos jogar com aquele time lá hoje, putz, o cara tá lá do outro lado, torcida quadra lotada. Tem tudo. Tem gente que trava, tem gente que no momento decisivo sente mais, tem gente que às vezes torcida começa a encher o saco, dá uma travada. É você lidar sempre... Eu falo que o esporte de alto rendimento é você sempre lidar com os medos. Né? A pessoa que lida melhor com medo, com erro, com tensão, ela consegue desenvolver melhor. Mas é uma guerra diária, cara. Uma guerra diária. Eu sempre busquei alguns pontos de fuga, né? Que nem eu surfo, né? Então, nos meus últimos anos ali... dava um tempinho, ia surfar, ia pra água, quando eu jogava em cidades. Se bem que eu dei sorte, sempre joguei em cidade de praia, né? Então, mas tem gente que gosta, tinha moleque que gostava de pescar, ia pescar. Assim, então, é bom achar alguns pontos mesmos para dar uma resetada. Porque senão dá uma despirocada, eu acho. E me diga uma coisa, você chegou a ter convocações para a seleção brasileira do vôlei principal? Eu cheguei até uma categoria, eu fui convocado para uma seleção B, que era na seleção de novos na época, assim, mas não fui depois, aí não fui mais. Mas, porque você é ponteiro também, a concorrência aí me parece que é muito pesada. E você pega, e os principais jogadores de seleção, me parece, me corrija se eu estiver errado, são ponteiros, que é aquele cara que dá a cravada, que é o que faz o vôlei. É como o centroavante que vai lá e faz o gol. O ponteiro acho que é um pouco mais ainda, porque no vôlei, o ponteiro ele tem que participar da recepção também, né? Então você fica vulnerável porque o cara ele vai sacar, você tem que passar primeiro. Então tem ponteiros muito excelentes de passe, que então você arma um time geralmente sempre com caras que sabem passar bem e tem que derrubar a bola, né, cara? Ou você define a jogada ou você te trocam, né? Não tem muito... Mas, foi uma posição bem desafiadora também, assim, pra mim. Imagino. Mas o ponteiro, ele tem pra mim, essa coisa, principalmente de estar na recepção, que você fica mais vulnerável. Se você também começar a falhar muito na recepção, você cai Mas fora. também tem os bloqueadores, né? Também tem uma rapaziada alta pra caramba, né? Os vôleis hoje são bloqueados, são sincronizados, sobem 2, 3, né? Sim. E você tem que se desvencilhar, e às vezes você tem que improvisar uma jogada pra deixar uma bola caída. Claro, não é assim? Claro, tudo é... E é tudo muito estudo. Você estuda tanto a parte ofensiva do time, né? Que você vai jogar contra. Então, fala assim, quando você tá bloqueando, no caso, esse cara ataca aqui, o levantador... quando a bola vem de trás dele, geralmente ele joga mais primeiro tempo para frente, então você arma teu bloqueio para lá e você estuda a parte defensiva deles, né? Eu sou atacante. Então, assim, o que eu vou enfrentar na minha frente? Tem bloqueador que vai te marcar paralelas, tem que sair para diagonal. O espaço na defesa. Geralmente quando vem bloqueio triplo, o cara da 6, que é o homem, ele sai da quadra. Então, uma largada ali na 6 é uma opção. Você recebe tudo isso de informação para tomar a melhor decisão possível. Isso tudo você já recebe antes do jogo? Tudo. O estudo ele é feito...
3, 4 dias antes de um jogo, já começa a estudar. Vou enfrentar o fulano lá, o fulano lá é bom bloqueador e tal. Exato, a gente já começa a estudar a parte individual, né? Cada atleta individual. Então, esse jogador tem a tendência de ataque em tal lugar. E depois a parte coletiva, como eu falei. O levantador talvez em uma rotação lá da posição dele, quem recebe mais bola é esse cara. Final do set, pressiona tudo. É muito estudo, o vôlei é... Sim, com certeza. É bem bacana. Pode falar, Fábio. O vôlei aqui no Brasil, a gente tem assim, uma lembrança a partir da década de 80 para frente. Antes a gente não ouvia muito. Principalmente a partir de 92, que foi medalha de ouro em Barcelona. Desse pessoal, você acompanhou um pouco. Assim, a maior referência... Eu imagino qual possa ser sua referência, mas assim, foram muito bons jogadores que nós tivemos nessa posição, principalmente que você joga. E, além disso, você teve oportunidade de jogar contra essas pessoas? Sim. Eu lembro que da primeira referência que você falou de 92, que ele foi meu... Eu tive 3 momentos com ele, foi o Giovanni Gávio, né? Sim. O Giovanni Gávio, quando eu fui para a Unisul, ele era o diretor do time. E depois ele que ajuda a levar para Joinville, isso, e ele vira técnico, então ele foi meu técnico, né? E agora, esses 2 últimos meus anos em Joinville, ele era o presidente do time, né? Então eu tive muito contato com o Giovanni, para mim jogando uma referência, fora de quadra também outra referência, um cara espetacular. De ponteiro que eu joguei contra e vi, para mim o Dante foi o melhor cara que eu vi, o cara mais completo. Jogava demais. Jogava demais. Passe, ataque, bloqueio, saque. Para mim foi o cara mais foda assim, que eu vi jogar como ponteiro. Mas assim, abaixo, muito perto dele, para mim você tem o Murilo, você tem o Giba. Internacionalmente, nos Estados Unidos você tem o Pretty, que para mim era um cracaço de bola. Hoje você tem Lucarelli, joguei com o Lucarelli, cara. Tem uma cravada também. O Lucarelli, para mim, hoje, talvez os ponteiros mais completos também. Leal. O Brasil está muito, muito bem representado ainda em ponteiro, eu acho. Então, você falou muito bem representado, né? Assim, você vem de uma geração que ganhou tudo no vôlei. Campeonato Mundial, ganharam Olimpíadas e tal, bons resultados. Mas me parece que agora está meio que em baixa. Assim, não chega mais Olimpíadas, chega meio quebrado, uma Copa América disputa, está tomando umas pancadas e tal. Por que isso? Por que assim, na sua opinião, por que o vôlei brasileiro me parece que caiu um pouco a qualidade? Eu vejo 2 fatores aí, né? Eu acho que assim, o nível mundial ele aumentou muito. Antigamente você tinha uma hegemonia muito ali de Brasil, Estados Unidos, Rússia, Itália. Eu acho que isso se globalizou bastante. Hoje você vê, por exemplo, o Japão, uma baita seleção, a França, campeã olímpica, Sim. que não chegava nesse nível. Eu acho que a globalização, em modo geral, como o planeta ficou... Sim. A informação chegou mais fácil, internet e tudo. Então, o que o pessoal começou a fazer, ou contratava técnico. Então, teve técnicos que foram para o Japão, técnicos brasileiros, técnicos italianos. Você vê até que as seleções hoje tem muito técnico de outra nacionalidade, né? Então, o vôlei, que era o vôlei que ficava só nesse bolo, né? Nesses principais, começou a se espalhar para o mundo. Sim. Eu vejo isso, né? Então, assim, outras seleções ficaram bem mais fortes também, porque eles começaram a aprender a estruturar o vôlei nos países dele. E o outro lado que eu vejo é a categoria de base. Eu acho que as categorias de base, aqui no Brasil principalmente, eu acho que elas deram uma queda. Por quê? Na sua visão, como jogador, como acho alguém da área. O incentivo em si, isso eu conversava bastante, assim, até com esse meu último técnico, um Peu. Você montar um time, cara, é muito difícil hoje aqui no Brasil, por várias questões financeiras.
Então a galera sempre deu prioridade para montar um time onde tinha um retorno, que é o time principal, que é um time adulto, vamos dizer assim. Vamos fazer para ganhar o campeonato? Exatamente. Então, assim, você conseguia verba para isso, com algum tempo você começava a reestruturar para ter categorias de base. Antigamente, você tinha times que às vezes não tinham um time principal, mas tinham categorias de base muito fortes. Todos os times principais tinham categorias de base muito fortes. Então, o campeonato de base em si, aqui no estado de São Paulo, era absurdo. Era muito forte. Era muito forte. Hoje eu vejo assim, você tem o SESI com categoria de base, o Campinas, o Minas e o Sada. Você tem 4 times. 4 times. Antigamente, aqui em São Paulo, você tinha uns 8. No Rio Grande do Sul, você tinha mais uns 8. Minas também era uma... Então, assim, você tinha muito mais atleta jogando, né? Você formava muito mais jogadores na base. Eu acho que, para mim, esses 2 pontos explicam um pouco, assim, talvez não de uma queda da seleção. Eu acho que a seleção ainda esse ciclo, a seleção está bem representada. Para mim, o problema vai ser o próximo. A próxima renovação olímpica, eu acho, aí eu já vejo mais difícil, saindo o Lucarelli, saindo o Leal. Agora apareceu o Darlan e tal, mas vamos ver. Eu acho que o Bernardo, para mim, é o cara ideal para se fazer essa transição, né? Talvez por isso que ele tenha voltado. Então, você tocou num nome importante do vôlei, que é o Bernardinho, o Bernardo, né? Me parece que a seleção ganhava quando ele estava lá. E aí ele sai, a seleção não ganha mais. Aí a minha pergunta como leigo e como torcedor é o seguinte, bom, o problema é ele ou o problema é a safra de jogadores? Porque a gente pode pegar um gancho em cima disso, que os maiores vencedores com seleção, Bernardinho e Zé Roberto. Zé Roberto. Fora os 2, a gente não viu tanto resultado. Tem substituto? Se você olhar, você como jogador profissional, lá na frente tem um substituto do Bernardinho assim, assado. Você consegue enxergar isso? Eu acho que existem nomes. Eu acho que tem uma nova geração vindo aí, que eu gosto bastante de técnicos, tá? Sim. Eles são bem, bem parecidos até. Sim. Só que aí tem que se fazer é a mesma coisa, quando você faz uma renovação, tem que fazer um preparo, uma renovação. Eu não sei até que ponto CBV não existe talvez uma politicagem que impeça isso, né? A gente até comentei com você, para mim, quando o Bernardo saiu, eu acho que já deveriam ter feito uma substituição. Para mim, o Renan não era o nome ali. Não por nada, o Renan foi um ótimo jogador. Tudo, mas fazia 7, 8 anos que o Renan não era técnico de um time. Então, eu não sei se existe alguma politicagem dentro da CBV que impediu um pouco de fazer essa renovação que já deveria ter acontecido. Para mim, na época, eu lembro quando o Bernardo saiu, todo mundo cogitava o Rubinho, que era o assistente dele. E daí que eu falo, o Rubinho tem uma característica muito legal de estudo, né? De estudar muito e tal. E do Rubinho tem alguns outros técnicos que se criaram, falo que tem uma escola deles, né, que eu vejo com potencial. Até o próprio Peu, que foi o cara que foi meu técnico em Joinville, eu vejo eles muito, muito parecidos, assim, com uma mentalidade muito bacana. O Peu, tem o Gui Novas, que está no Minas, que é um menino novo também, mas com uma mentalidade bacana. Neri. Tem uma galera bacana, assim, que tem esse potencial de estudo. E aí entra na outra parte que a gente conversou também um pouquinho antes, que é assim, não é só estudo mais que interessa, né? Como eu falei, o técnico tem que saber lidar com pessoas. E você tem que buscar técnicos hoje que saibam lidar com uma nova geração. Com uma geração que você tem que fazer essa nova geração, essa molecada aqui render. Como você faz? É um novo tempo, novas mentalidades, são novas formas de você estimular, né, os jovens, assim, essa garotada. Então você precisa de técnicos, para mim, que vão saber lidar muito bem com uma geração nova. Eu acho que esse vai ser o caminho perfeito assim, para um próximo técnico de seleção brasileira. E então vamos falar do seu futuro aqui. Você disse que está parando com o vôlei esse ano. E aí? Para onde vai?
Vai ser treinador. Não. Vai ser agente do vôlei. Eu gosto... Vai treinar categoria de base. Eu gosto muito. Ou vai comer um churrasquinho por enquanto e tal. Eu acho que por enquanto eu vou ficar no churrasquinho. Eu vou tirar um ano sabático aí pra... Não, eu acho que eu vou... Eu gosto muito da área de preparação física em si, né? Eu pretendo investir nesse ramo, na parte de saúde, né? Eu acho que é bacana você ver a evolução de pessoas, né? Eu sempre gostei, ainda mais nesses meus últimos anos, né? Eu tinha muita preocupação nisso, em saber, assim, como... Eu brinco que eu já pensava até quase como um técnico. Eu não pensava só em mim, mas eu pensava assim, como que eu vou fazer os caras que estão comigo render também, porque eu precisava deles para ganhar, né? Sim, claro. Então você via evolução, era muito bacana conversar com a molecada, ver essa evolução. Então eu penso para alguma área bem direcionada mais para a parte física do que... Mais como investidor, técnico, tá? Agora, como técnico, assim, eu não tenho muita vontade, não. E se de repente aparecer um convite lá, o time lá vai treinar uma categoria de base, você não quer vir aqui? Hoje não. hoje eu não tenho vontade nenhuma. Apesar de Porque fazer gestão de pessoas não é fácil. Não, mas afinal eu vou meio que estar trabalhando com isso, né? Querendo não, você montar equipe para qualquer coisa que você faça na tua vida, como um empreendedor, você vai ter que gerir pessoas, né? Sim, com certeza. Mas eu conversava muito com o Peu, ele falava para mim assim, pô, Gui, quando você fala, você não quer começar a entrar nesse mundo, começa como, não sei... supervisor de um time, depois você pode ser técnico. Pô, ele me viu um potencial como técnico, mas eu falei assim, Peu, eu não... Falei, deixa eu tirar um ano aí, pelo menos, para pensar em muita coisa, mas no primeiro momento não tenho vontade. Não tenho. Conversamos aqui com o Guilherme Age. Guilherme, prazerzaço receber na nossa casa. Foi um bate-papo incrível sobre o vôlei, sobre a sua carreira. Muito obrigado pela sua contribuição, um grande abraço. É isso, eu que agradeço. Valeu, obrigadão. Espero que você tenha gostado. Adorei, pô. Podia conversar umas 3 horas aqui mais.